Então, o tema que me foi solicitado para abordar nessa noite com vocês é o uso da estimulação elétrica na cicatrização de feridas, né? Queria já também agradecer à doutora, a professora Patrícia, que tornou a minha vida muito mais tranquila agora, porque toda a parte de fundamentação, a parte das fases da cicatrização, ela acabou abordando, né? Os fatores etiológicos, e eu pretendo, dessa forma, não gastar muito tempo nesses temas para a gente conseguir usar o tempo para falar um pouco mais sobre a estimulação elétrica, que eu acredito que seja algo novo, né, para muitos colegas que estão nos assistindo. Quando a gente fala em fisioterapia e ferida no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é laser, não é isso? É o laser. Mas estou aqui para falar e mostrar para vocês outras possibilidades também, além do laser. Nós falávamos na abertura dessa sessão sobre a escassez de profissionais fisioterapeutas atuantes nessa área. E eu queria destacar para vocês que nos Estados Unidos existe uma especialidade da fisioterapia, que é o fisioterapeuta especialista em tratamento de feridas. Ele tem uma atuação muito bonita, ele entra no centro cirúrgico com o médico, ajuda a fazer debridamento, ele prescreve os curativos, as coberturas, ele prescreve fatores de crescimento, ou seja, é um fisioterapeuta que atua única e exclusivamente no tratamento de feridas, né? No Brasil, nós temos a fisiodermato funcional, mas eu já coordenei pós-graduação em dermato funcional, eu dou aula em cursos de dermato funcional, e a gente sabe que 98,8% da turma está mais interessada na parte estética, né? E acaba deixando um pouco as feridas de lado. Então, a gente precisa realmente, eu queria reforçar a importância da nossa atuação com esses pacientes. Desculpa, eu sempre gosto... a interferência, Richard, mas eu fiz questão de ter vocês aqui nesse momento, justamente para destacar a importância da fisioterapia dermatofuncional, né, e os recursos eletrofototerapêuticos em todos os âmbitos, tá? Então, foi de propósito mesmo, e aí eu fiz o laser e as correntes, né, justamente para a gente criar essa discussão, né? Isso. Perfeito, continue. Ótimo. Desculpe. Imagina, fica à vontade, sempre que preciso pode interromper. Estamos entre amigos aqui. Que bom. Eu sempre gosto de citar, né, a frase de um cirurgião francês, o Ambroise Paré, que ele dizia que a natureza ela fará a cicatrização desde que o médico não atrapalhe a sua evolução. Ou seja, ele era um grande defensor da intervenção mínima no processo cicatricial, né? Quando a gente estuda a história da cicatrização, ela teve várias fases, né? Fases em que se usava metais aquecidos, se usava mel, se usava uma série de coisas para tentar ajudar na cicatrização. E ele dizia, olha, na verdade, né, a natureza se encarrega, você não precisa ficar inventando muita moda, porque a chance de você atrapalhar um processo natural, um processo fisiológico, ela é grande, né? Então, a natureza, ela se encarrega da cicatrização. E como já dito anteriormente, quem vai trabalhar com dermatofuncional, com cicatrização, precisa conhecer as fases da cicatrização, né? Que já foram apresentadas pela doutora Patrícia. Então, nós temos inicialmente, após uma lesão, a fase inflamatória, né? Que tem no início a presença de uma grande quantidade de neutrófilos, responsáveis pela fagocitose, pela limpeza do sítio de lesão, que recebem posteriormente um reforço por parte dos macrófagos que continuam esse trabalho, né? Então, a inflamação, ela é muito importante para a cicatrização, né? Então, às vezes as pessoas pensam que quando a gente usa um recurso anti-inflamatório, como, por exemplo, o modulador da inflamação, como o laser, que a gente quer inibir a inflamação. Não é isso, né? A gente quer controlar o processo inflamatório. A inflamação, ela é muito importante para a cicatrização. E na sequência, né, a gente tem uma sobreposição de fases, não termina uma para depois começar a outra.
elas se sobrepõem, mas nós temos, então, na sequência, a fase proliferativa, caracterizada pela proliferação de fibroblastos, a neoangiogênese, né, que ocorre pela proliferação de células endoteliais, e, por último, a fase de maturação, remodelagem ou remodelamento, fase esta na qual a gente tem uma substituição do colágeno tipo 3, que é um colágeno embrionário, um colágeno mais frágil, pelo colágeno do tipo 1, que é um colágeno já mais resistente. Ocorre também uma melhor organização desse tecido, o que vai conferir também uma maior resistência, né, a esse tecido neoformado. E temos também um fenômeno conhecido como regressão endotelial, né, o excesso de vasos sanguíneos que acaba se formando na fase proliferativa, ele acaba sendo, esse excesso ele é reabsorvido e a cicatriz ela tende a clarear, né? Então, claro que isso é o resumo do resumo, daria para a gente falar muito tempo sobre as fases da cicatrização, é um dos processos mais complexos que se conhece até hoje, devido à quantidade de mediadores químicos, fatores de crescimento, citocinas que são liberadas e a quantidade de células envolvidas nesse processo, que é um processo muito bem organizado, muito bem orquestrado. Bom, eu gosto sempre também de mostrar essa imagem de uma paciente que fez abdominoplastia, né? E reparem que com 2 meses de pós-operatório, a cicatriz ela está um pouco avermelhada, ela está elevada, e isso, né, poderia causar uma ansiedade na paciente, às vezes no profissional que atende essa paciente, né? Fala, olha, essa cicatriz ela está ficando hipertrófica, nós precisamos atuar com algum recurso, né? Para tentar diminuir essa hipertrofia, e muitas vezes na sede de ajudar a paciente, você acaba estragando aquela cicatrização que estava evoluindo perfeitamente, né? Por isso que eu disse que é muito importante conhecer as fases da cicatrização. Por isso que é importante sempre lembrar do Ambroise Paré, né? A natureza ela se encarrega de cicatrizar. Então, nesse caso, o que foi usado, né? A gente usou laser, corrente, para a cicatriz ficar bonita, não daria para enxergar a cicatriz. Não foi usado nada. Não foi usado nada. Se eu tivesse usado algum recurso, eu ia falar, nossa, olha como eu sou o cara para deixar a cicatriz bonita, né? Então, operou, vem comigo que a sua cicatriz vai ficar imperceptível. Mas muitas vezes nem é por conta do meu tratamento, né? A cicatrização, se ela ocorre de forma natural, fisiológica, e o paciente não tem problemas de cicatrização, né? A necessidade de intervenção nossa, ela é muito pequena, né? A gente tem que reconhecer também a necessidade de intervir, as nossas limitações, certo? E o que a gente observa na prática, às vezes pega um colega médico, né, que talvez não tenha um conhecimento tão aprofundado da cicatrização, às vezes até por uma ansiedade da paciente, uma pressão da paciente, ele acaba às vezes infiltrando corticoide na cicatriz, e essa cicatriz que tinha tudo para ser uma cicatriz normotrófica, praticamente imperceptível, ela se torna uma cicatriz alargada, né? Porque o corticoide ele inibe a atividade dos fibroblastos, ele inibe a produção e deposição do colágeno, certo? Por isso que ele é o padrão ouro para tratamento de queloide, né? A ideia é justamente inibir o processo. Mas aqui está tudo normal, né? É importante você entender que ao longo dos meses, ao longo dos anos, essa cicatriz ela vai se remodelando. Lembrem-se da última fase da cicatrização. Ela se remodela, as fibras de colágeno se alinham, você tem uma regressão endotelial, o que faz com que essa vermelhidão ela vá desaparecendo ao longo do tempo, tá? Então, reparem que com 18 meses, né, a cicatriz ela já está praticamente imperceptível. Tudo bem? Então, era muito comum lá no hospital, quando eu fazia o meu doutorado, no departamento de cirurgia plástica, chegava alguma paciente se queixando da cicatriz, e a primeira pergunta feita pelo cirurgião era, faz quanto tempo que você operou?
E às vezes a paciente falava, 3, 4 meses. Eu falava, não, volta daqui 8 meses, a gente vai avaliar a sua cicatriz e verificar como é que tá, né? Então, nessa fase, a gente não vai mexer, certo? E é interessante notar que a cicatriz, ela tende, né, no caso da abdominoplastia, ela vai melhorando, ela vai maturando das laterais para o centro. E isso se deve a uma menor tensão na cicatriz. Como aqui nós temos os reto-abdominais, existe uma maior tensão na cicatriz, isso faz com que ela leve mais tempo para evoluir, né, e para ter essa melhora estética, tá bom? Então fica a dica, né, se você não quer ter uma cicatriz inestética, você deve evitar a tensão nas margens, não é isso? Porque se você tem tensão nas margens, você pode ter micro lesões, microprocessos inflamatórios, e isso é uma sinalização para o fibroblasto que aquela cicatriz está frágil e que ele precisa depositar mais colágeno. E isso faz com que a cicatriz vá ficando mais alta, né? Mais alta. Ela pode se tornar uma cicatriz hipertrófica. Muito bem. Os fatores responsáveis por atrapalhar a cicatrização, eles também já foram abordados, né, pela Patrícia. Eu queria só relembrar os principais. Então, a infecção é muito importante, como tudo que a gente vai tratar na fisioterapia, tudo começa com uma boa avaliação. Tá? Eu já recebi pacientes com deiscências no pós-operatório que a minha conduta foi encaminhar de volta para o médico, né? Por mais que a gente tenha recursos que atuem na infecção, o azul de metileno com laser vermelho, o LED ou laser azul, a corrente elétrica com polo negativo, é importante essa associação da antibiótico terapia de forma sistêmica, é importante a realização de uma cultura, né, para que a infecção seja bem tratada, certo? Então, aqui a gente não tem laser terapeuta nem eletroterapeuta, nós temos fisioterapeutas e precisamos avaliar o paciente para saber o que a gente vai usar de conduta. Muitas vezes a conduta é não fazer nada e encaminhar de volta para o médico, certo? Fluxo sanguíneo e nutrição inadequados, no caso das úlceras por pressão, das úlceras por insuficiência arterial, né? Você tem uma dificuldade de fluxo sanguíneo na área, uma dificuldade de chegada de nutrientes, de oxigênio para aquele tecido, e isso atrapalha, isso dificulta a cicatrização, né? Os baixos níveis de oxigênio e também o estresse ou a tensão nas margens. O paciente que tem úlcera por pressão, quando ele fica sentado, né, ou quando ele está na cama com a cabeceira elevada, ele tem aquelas forças de cisalhamento, quando ele escorrega sobre a pelve, ele tem um cisalhamento, muitas vezes tem a umidade, né, o paciente tem incontinência urinária, tudo isso atrapalha e dificulta muito o processo de cicatrização. E existem fatores sistêmicos, como a idade, por exemplo, né? Quanto mais jovem, melhor é a cicatrização, mais intenso é o processo cicatricial. Pessoal, queloide não dá em idoso. É muito mais raro o queloide em idoso do que em jovem. Por quê? A cicatrização do idoso ela é mais lenta, ela é mais difícil, né? Quando se compara com o indivíduo jovem, certo? Doenças sistêmicas, né? Todo mundo sabe muito bem que diabetes é uma doença que atrapalha a cicatrização, especialmente se tiver descompensado. Olha aí a importância da avaliação. Você está tratando uma ferida diabética e a glicemia está a 400. Então, precisa saber, está controlado diabetes, é muito importante. Outras doenças reumáticas, né? A lipodermatosclerose, atrapalham a cicatrização. E alterações hormonais. Se você tiver, por exemplo, um paciente que tem hipotiroidismo não controlado, o hipotiroidismo ele diminui a taxa metabólica. E isso faz com que todas as reações químicas ocorram de forma mais lenta, de forma mais difícil, né? Então, os hormônios, eles também interferem na cicatrização. Não só o hormônio da tireoide, outros hormônios também.
Eu trouxe aqui um trabalho que foi um trabalho que fez aí uma revolução, causou uma discussão muito grande dentro da área da cirurgia plástica, né? Eu sei que o nosso foco da apresentação é o paciente criticamente enfermo, mas eu quis trazer essa informação para vocês observarem como os hormônios são importantes e interferem na cicatrização. Nas cirurgias de redução mamária, né, que recebe o nome de mastoplastia redutora, não sei se todos vocês sabem, mas qual é a principal complicação? Em primeiro lugar, é a deiscência incisional, né? Então, os pontos abrem, a incisão cirúrgica ela abre, o paciente tem uma dificuldade de cicatrização. Você sabendo disso, se você atende pacientes em pós-operatório de cirurgias plásticas, você já deve ficar ali com o sinal de alerta ligado, né? Olha aqui na junção do T, ó, que é a região que costuma dar deiscência, né? Aqui na perna do T ou na junção, e já, se quiser já usar algum recurso para estimular a cicatrização ou fazer uma avaliação muito minuciosa para verificar se o paciente está com algum problema, alguma dificuldade, as bordas não estão bem unidas, né? Para você intervir o mais precocemente possível. Uma vez que já se sabe pela literatura e pela prática profissional que a deiscência incisional é a principal complicação nessa cirurgia. Em segundo lugar, vem a cicatriz hipertrófica, né? Muitas vezes cicatriza bem, mas fica uma cicatriz vermelha e alta, tá certo? Mas o que esse trabalho, né, do grupo de Lopes e colaboradores, publicado em 2016, verificou? Que as mulheres jovens, tá? Esse foi um estudo feito com mulheres jovens, até 25 anos. Fase na qual a oscilação hormonal ela é muito mais intensa. Eles verificaram que quando as pacientes faziam cirurgia na fase pós-ovulatória, que é quando você tem uma queda do estrógeno e um aumento dos níveis de progesterona, a quantidade de complicações era muito maior. Olha que interessante. Então, se uma mulher jovem vai se submeter a uma cirurgia plástica, talvez seja interessante o médico avaliar, né, as fases do ciclo menstrual para poder agendar a cirurgia em um período em que as chances de complicação é menor, que seria a fase pré-ovulatória. Olha aqui a barrinha amarela, comparado com a quantidade de pacientes que tiveram deiscência, que foram operados na fase pós-ovulatória. E o mesmo se aplica à cicatrização hipertrófica, cicatrização fibroproliferativa, tá certo? Então, na verdade, eu trago isso apenas para mostrar para vocês que os hormônios também interferem na cicatrização. Apenas para ilustrar, uma paciente com a mastoplastia redutora, com o T invertido, né? Esta área do T e a junção do T são áreas críticas, é aqui que costuma dar a deiscência quando ela ocorre, né? Então, muitas vezes fica tensão nas margens, é uma área de tensão, lembra? Tensão nas margens é algo que é considerado um fator etiológico para dificultar a cicatrização. E algumas pacientes acabam evoluindo para deiscência no pós-operatório. Então, é claro que a gente deve evitar que isso aconteça, certo? E, mais especificamente relacionado ao tema da aula, né, que seria o paciente criticamente enfermo, o que a gente observa muito nos hospitais são as úlceras por pressão, que agora recebem o nome aí de lesões por pressão, né? E eu tenho recebido, infelizmente, pessoal, semanalmente, né, fotos de pais, de parentes, de ex-alunos, de colegas que tiveram Covid, ficaram hospitalizados e desenvolveram as úlceras por pressão, né? E aí, infelizmente, tiveram alta, estão bem em casa, mas com feridas de difícil cicatrização, tá certo? As úlceras venosas e as úlceras arteriais já, cuja a etiologia, a fisiopatologia também já foi muito bem abordada, né, na palestra anterior. Eu achei muito interessante essa pesquisa que foi feita em aeroportos no Reino Unido. Foi uma pesquisa feita pela Unilever. Eles paravam as pessoas nos aeroportos
e eles perguntavam assim, olha, a gente está fazendo uma pesquisa e eu queria que você dissesse quais são as coisas que você mais tem nojo na sua vida. E a pessoa ia falando, né? Conforme ela ia falando, eles iam anotando, tá? Então, da lista, é uma lista até interessante para quem quiser ler depois sobre o que as pessoas têm nojo, mas na lista sempre aparecia feridas, tá? Então, vocês imaginem como é a autoestima e a qualidade de vida de um paciente, de uma paciente que tem uma ferida crônica há 10 anos, há 15 anos, que não cicatriza, né? Então, além de todos os problemas de infecção, problemas fisiológicos que essa ferida traz ao indivíduo, tem essa questão de autoestima e qualidade de vida. E isso é amplamente relatado na literatura, né? Por grupos de enfermeiras, psicólogas que avaliam essa questão de qualidade de vida, autoestima, certo? Inclusive, existem trabalhos que avaliam a qualidade de vida dos cuidadores desses pacientes. Então, a qualidade de vida dos cuidadores, ela também é impactada. Existem alguns trabalhos feitos lá na Unifesp, né, pela professora Lídia Massaco Ferreira, com a enfermeira Leila Blanes, que é uma grande pesquisadora nessa linha, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi o tema de mestrado ou doutorado dela. Muito bem. Feita esta introdução, nós temos na fisioterapia nós não fazemos cirurgia, nós não prescrevemos medicamentos nem curativos, nós trabalhamos com agentes eletrofísicos para estimular a cicatrização, certo? Então, o que são agentes eletrofísicos? São diferentes formas de energia, tá? Pode ser térmica, elétrica, mecânica, eletromagnética, que nós vamos aplicar no tecido biológico. Essa energia, ela vai sofrer uma interação com o tecido. Desta interação surgirão respostas fisiológicas e dessas respostas fisiológicas os efeitos terapêuticos, certo? Então, quando a gente fala energia mecânica, o que é energia mecânica? É o nosso ultrassom, é a terapia por ondas de choque, né? Terapia por ondas de choque, que tem estudos na área de cicatrização também. A energia eletromagnética, o laser apresentado pela Patrícia é uma forma de energia eletromagnética. Existem outros recursos que trabalham com energia eletromagnética? Sim. Na Argentina, os fisioterapeutas gostam muito de trabalhar com magnetoterapia. Tá? É uma forma de energia magnética, né, que também estimula a cicatrização, certo? E, no caso, as correntes elétricas, que é o tema que eu estou abordando nesta nossa apresentação, tá certo? Então, a gente vai focar aqui nas correntes elétricas. Só a título de curiosidade, nos países que os fisioterapeutas trabalham mais com feridas, existe já um ultrassom que você aplica sem precisar encostar no paciente, né? Não, como assim ultrassom sem encostar, né? Como que a onda se propaga? A onda ultrassônica não tem uma boa propagação no ar, certo? Mas o que o equipamento faz? Ele emite um jato de solução fisiológica e as ondas se propagam por meio desse meio de contato. Então, o que acontece? A solução fisiológica, ela já ajuda na limpeza, no debridamento da lesão, e, ao mesmo tempo, já serve como um meio de contato, um meio de propagação para a energia ultrassônica. Olha que coisa sensacional, né? Tem equipamentos de ultrassom usados para debridamento de ferida, diferente desse que eu acabei de explicar, tem um outro tipo que tem uma sonda que ela vibra na frequência ultrassônica e você consegue debridar com uma delicadeza maior do que quando se usa gaze ou lâmina de bisturi, e você acaba, às vezes, tirando células viáveis, né? Então, existem aí várias possibilidades de utilização de agentes eletrofísicos na cicatrização. E o que eu queria já passar para vocês, né, uma informação interessante, é porque às vezes você pega trabalhos que usaram ultrassom, ou que usaram corrente, ou que usaram laser e encontraram resultados semelhantes. E aí você me pergunta, mas como que é possível, né? Usar uma corrente elétrica ou usar um ultrassom e os dois funcionarem?
ou usar laser, o laser também funciona muito bem. E aí, né? Pessoal, na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem ali um processo cicatricial que estacionou na fase inflamatória. Ele não consegue evoluir para as demais fases, está parado. Qual que é a ideia? A ideia é você entregar, é você aplicar algum tipo de energia para que aquelas células consigam trabalhar melhor. Essa energia pode ser eletromagnética, pelo laser, magnetoterapia, pode ser por uma vibração mecânica, no caso do ultrassom, no caso da terapia por ondas de choque, ou pode ser uma energia elétrica, né? O importante é você dar energia para que aquelas células voltem a trabalhar normalmente. Tudo bem? Bom, a nossa pele, ela tem cargas elétricas, certo? A superfície da nossa pele, que é a camada córnea da epiderme, ela é negativa comparada com a camada basal ou germinativa. Existe uma diferença de potencial transepitelial que se deve ao movimento principalmente do sódio e do cloro, certo? Então, as primeiras observações já notaram isso, né? Você tinha lá as cargas elétricas na pele e após um ferimento, essas cargas elas se invertiam. Foram as primeiras observações nesta área de cargas elétricas em feridas, tá certo? E quando ocorre um ferimento, essas cargas positivas que estão na camada basal ou germinativa, elas se movem em direção ao sítio de lesão, em direção à ferida. O nome dado a isso é corrente de lesão. Tudo bem? Então, apenas relembrando tudo que foi falado até aqui, nós temos uma diferença de potencial na nossa pele, sendo que a camada mais superficial é negativa, mais profunda é positiva. O nome dado a isso é bateria cutânea, não é isso? Você pega uma bateria, tem lá o polo positivo e o polo negativo. Quando ocorre um ferimento, essas cargas se movem. O nome dado para um movimento de cargas é qual? Corrente. Eu tenho a formação de uma corrente de lesão, tá certo? Então, aqui nós temos uma ilustração mostrando mais uma vez a superfície negativa, a camada mais profunda positiva. Quando ocorre um ferimento, essas cargas se movem em direção ao leito, tá? E esse movimento de cargas é o que nós conhecemos como correntes de lesão. Vejam só que interessante. Essa corrente de lesão, ela é um fator sinalizador para o nosso corpo, mostrando que houve uma alteração do padrão de biopotencial, mostrando que tem algo errado, né? Tem algo errado, houve um distúrbio, uma alteração do padrão normal, do padrão fisiológico de potencial elétrico. Tudo bem? E, então, essa corrente de lesão é um fator sinalizador que deflagra o início da cicatrização. Quando eu era convidado, né, até hoje eu acabo, às vezes, sendo convidado para ministrar essa aula para os colegas médicos lá do departamento de cirurgia da Unifesp, e quando a primeira vez que eu fui ministrar essa palestra, essa aula para eles, eu falei, se eu for lá e começar a falar, né, que a nossa pele tem carga, que quando tem um ferimento, essas cargas se movem, né, eles vão achar que eu estou falando um negócio meio místico, né, de carga, de energia. Eu falei, não é possível, eu vou ter que procurar boas evidências. E eu encontrei um artigo publicado na Nature, tá, falando, basicamente, no título, que a cicatrização de feridas, ela é controlada, ela é mediada por sinais elétricos, tá? E aí o artigo, ele aborda toda essa questão da bateria cutânea, ele aborda a questão da corrente de lesão. Então, notem que não é algo assim místico, né? Que às vezes a gente vê o pessoal falando de umas coisas assim meio sem evidência. Não, estimulação elétrica em feridas é algo já muito bem fundamentado na literatura científica de alta qualidade, tá? Muito bem. O que foi verificado em feridas crônicas? Então, aquele paciente tem a ferida já há vários meses, há vários anos, que não cicatriza. Nas feridas crônicas,
os pesquisadores mediram se tinha corrente de lesão e verificaram que não tem. A corrente de lesão, depois de um tempo que a ferida não cicatriza, ela cessa, tá? Especialmente se é uma ferida que tem um leito ressecado. Se ela tem um leito ressecado, a condução elétrica ela é prejudicada. Se o leito é ressecado, falando um termo um pouco mais técnico, eu aumento a resistência elétrica, eu dificulto a passagem de corrente. Por isso que as enfermeiras, né, dependendo da ferida, elas vão sempre orientar a realização de uma cobertura que mantenha o leito úmido e não seco. Mas, claro, não é pensando nisso, né? Pensando em outros fatores, mas nós sabemos que o leito ressecado, ele dificulta a corrente, fazendo com que ela cesse, né? E se não tem mais carga elétrica andando, se movendo ali na lesão, não tem mais o sinal de erro, tá? O corpo ele não tem mais aquele sinal elétrico mostrando que tem algo de errado, que a cicatrização, ela precisa ser iniciada. E você que está aí ligado, prestando atenção na palestra, você já matou a charada. Ah, então agora eu entendi. Eu vou lá, coloco uma corrente exógena e a ideia é fazer com que essa corrente exógena tente simular essa corrente natural, essa corrente de lesão, e com isso eu dou um novo start, né? Eu reinicio o processo de cicatrização, né? Então, essa é uma ideia de se usar a eletroestimulação. Quando a gente começou a trabalhar, a estudar com isso, ainda lá na Unifesp, né? Havia um cirurgião plástico que, infelizmente, faleceu já, super jovem, né? Ele acabou falecendo por um problema cardíaco, mas ele era um cirurgião que valorizava demais a fisioterapia, e ele se interessava muito, né, pelas coisas que a gente falava. E um belo dia, eu dando esta palestra, falando dessa questão de bateria cutânea, né, carga elétrica, negativo, positivo, corta a pele, gera uma corrente, isso interfere, estimula a cicatrização. E ele tinha um cavanhaque, ele ficava assim, mexendo no cavanhaque, ele falou, peraí, então tem uma pergunta, né, eu tenho uma ideia aqui. Então, você está falando que a pele tem uma bateria, você corta, cria uma corrente. Falei assim, e se a gente aplicar uma corrente elétrica na pele íntegra, tá? Sem lesão, e depois eu vou lá e corto a pele? Ou seja, pensando na vida real, ele vai operar um paciente, tá lá no centro cirúrgico, antes de fazer a incisão, ele aplica uma corrente elétrica, depois ele faz a incisão. Será que isso modifica o curso natural da cicatrização? Vocês estão entendendo a ideia genial que ele teve? Por quê? Se modifica no sentido de incrementar a cicatrização, você poderia pensar nessa aplicação em um paciente que tem dificuldade cicatricial, um diabético, talvez. Agora, se o resultado é o contrário, se você tem, por exemplo, uma inibição do processo, você poderia pensar em fazer essa aplicação prévia em um paciente com tendência aqueloide, tá? Então, eu achei a ideia sensacional. Eu falei, professor Bernardo, a ideia é linda, mas ninguém fez, né? Ninguém foi louco de usar a pele intacta para depois cortar a pele. A aplicação é sempre na ferida, na lesão. E nós fizemos esse trabalho, que foi um mestrado, né, da Graziela Borba, e nós verificamos que a aplicação prévia de uma corrente polarizada, ela aumentava a quantidade de vasos neoformados, fibroblastos e colágeno tipo 3, no grupo eletroestimulado, 7 dias após a cirurgia, né? Então, foi um resultado surpreendente, não é à toa que o trabalho foi publicado numa revista muito importante da área de cirurgia, tá bom? Bom, pessoal, em termos fisiológicos, se você pegar os estudos que usaram ultrassom, laser, corrente, magnetoterapia, os resultados são praticamente iguais. Por quê? Se você quer usar um recurso para estimular a cicatrização, vocês concordam comigo que não tem como eu estimular a cicatrização sem estimular a atividade do fibroblasto? Sem estimular a síntese de matriz extracelular, de colágeno? Sim, então se você está estimulando a cicatrização, todos os recursos eles vão fazer isso, tá? Mas eu coloquei aqui referências, né, de estudos que mostram que a corrente
Elas aumentam a densidade capilar, a perfusão, a oxigenação do tecido. Elas estimulam a formação do tecido de granulação, de forma muito parecida com o que o laser faz, né? Estimula a proliferação e atividade dos fibroblastos. O que muda, gente, é a forma com que a energia interage no tecido. No laser, você tem uma ativação lá da citocromoceoxidase na mitocôndria, que aumenta a biodisponibilidade de ATP. A corrente já não é esse mecanismo. Ela age por outras vias. Mas o resultado final, obviamente, ele tem que ser o mesmo. Se o objetivo é estimular a cicatrização, certo? Olha lá, favorece a produção e o alinhamento do colágeno. Ajuda no debridamento, especialmente com polo negativo. Efeito bactericida e bacteriostático, também mais pronunciado no polo negativo de corrente polarizada. Algumas correntes auxiliam a reduzir edema, né? Então, como vocês já viram, seria muito importante para as úlceras venosas. E eletrotaxia. Taxia é atração, né? Então, você consegue, por cargas elétricas, atrair diferentes células, neutrófilos, macrófagos, fibroblastos e queratinócitos, certo? Então, esse é um efeito distinto. Por exemplo, ultrassom, laser não realizam eletrotaxia, né? Mas eles também atraem essas células por outras vias. Então, por exemplo, o macrófago e o neutrófilo são células que têm carga negativa. E você lembra das aulas de física que... Nossa, física não, Richard, pelo amor de Deus. Mas é importante, né? Que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Dessa forma, se eu aplico sobre a lesão o meu polo positivo de uma corrente unidirecional, eu vou atrair células que têm carga negativa. Olha que bacana. E o fibroblasto, o miofibroblasto, o queratinócito, eles têm carga positiva. Se eu quero atrair estas células, eu coloco o polo negativo. Tá? Ah, Richard, então dependendo do polo que eu coloco, eu vou atrair algumas células e repelir outras. Exatamente. Por isso que os protocolos de eletroestimulação para a cicatrização de feridas, eles trabalham com inversão de polaridade. Porque ora você atrai um tipo de célula, ora você atrai outro tipo de célula. Com base nessa informação, você já entende por que para prevenção ou tratamento de cicatriz fibroproliferativa, queloide, os trabalhos sempre aplicam um polo positivo na lesão. Porque o positivo ele vai repelir o fibroblasto, né? Eu não quero atividade intensa de fibroblasto em cicatriz hipertrófica e queloide. Tudo bem? Então, essa é uma imagem, né, feita em um trabalho do professor Luther Kloot, é um fisioterapeuta já aposentado, norte-americano, mostrando a aplicação do polo negativo. Quando eu falo, acho que muitas pessoas devem estar pensando, né? Como que eu aplico uma corrente numa ferida? Existem duas técnicas que eu vou mostrar, mas para as correntes unidirecionais, nós colocamos uma camada bem grande de gaze, encharcamos essa gaze com solução fisiológica e colocamos o eletrodo por cima, tá? E o outro, o eletrodo, né, que é o passivo ou dispersivo, ele fica aproximadamente 15 a 20 centímetros de distância. Tá? Então, nessa imagem, eles representam o polo negativo, também chamado de cátodo, né, sendo usado aí para aumentar a granulação e atividade dos fibroblastos, certo? Lembrando que o fibroblasto tem carga positiva, por isso o polo negativo ele acaba tendo um efeito maior para a atração e ativação desses fibroblastos. Esse é um estudo, né, feito em cultura de células, no qual eles verificaram que o polo negativo de uma corrente direta, né, uma corrente galvânica em microamperagem, ele atrai os queratinócitos humanos. Então, reparem que aqui, não sei se dá para enxergar aí, né, talvez fique pequeno, mas os queratinócitos, essas bolinhas escuras, estão bem no meio da placa. Depois de um tempo, olhem aqui, todos eles estão nos quadrantes superiores, mais próximos ao polo negativo. Então, como o queratinócito tem carga positiva, ele é atraído para o polo negativo. Parecido com aquele vídeo, né, que foi mostrado para vocês com o laser, mas lá no laser não é por cargas elétricas, não é por eletrotaxia. Tudo bem?
E aí a pergunta que se faz é, tá bom, Richard, tá falando corrente, mas na fisioterapia nós temos vários tipos de correntes. Qual que eu posso usar? Né? Qual é a melhor? Quais eu posso utilizar? Na verdade, eu diria para vocês que você pode usar todas elas, mas eu vou falar qual é a que tem maior nível de evidência, tá bom? Primeira, corrente direta de baixa intensidade. Microcorrente direta, microcorrente galvânica, tá? Então as pessoas falam muito, eu vou usar microcorrente. Só que a maioria usa microcorrente que não tem evidência, que é aquela microcorrente pulsada, que dá pulso positivo, depois inverte. Pessoal, as evidências com corrente de microamperagem é corrente direta, tá? Então, se você tem lá um aparelho de microcorrente e quer usar para cicatrização, você vai selecionar a forma de onda, corrente direta, corrente contínua, tudo bem? Segundo tipo, corrente pulsada monofásica, tá? Essa corrente foi desenvolvida pelo Luther Klotz, tem vários estudos com ela. Tem algum aparelho dessa corrente no Brasil? Não tem. Não tem. Mas se você tem um gerador universal de pulsos, aqui na universidade nós temos, né? Você vai lá, você cria a corrente que você quer. Então, dá para fazer essa corrente se você tem um gerador universal de pulsos. Você escolhe um pulso retangular, monofásico, programa os parâmetros que você quer, né? A duração do pulso, o intervalo, a frequência, e você cria a corrente, tá bom? Mas não se preocupe com essa, né, que eu acabei de mostrar, porque esta que está projetada é a que tem o maior nível de evidência, tá bom? Então, você pode usar qualquer corrente, mas se você tiver que escolher, Richard, eu trabalho muito com ferida, eu quero comprar um aparelho, né, para eu usar junto com laser, que corrente que eu escolho, que aparelho que eu compro? Algum aparelho que tenha corrente pulsada de alta voltagem. Quem quiser pesquisar, artigos, né? A sigla mais usual é essa, né? Em inglês, High Voltage Pulsed Current, corrente pulsada de alta voltagem. Ela é uma corrente de alta voltagem, ou seja, ela tem uma voltagem maior do que 100 volts, tá? Mas ela tem uma duração de pulso muito pequenininha. Reparem como ela é estreita, como o pulso é fininho. Por isso que ela não queima, apesar de ter alta voltagem e apesar de ser unidirecional. Um exemplo fácil de entender, você tem uma chapa quente e você vai na chapa, né, e você faz isso aqui. Você não, se o toque ele é muito rápido, você não tem uma queimadura. E além disso, você acaba tendo um intervalo considerável entre os próximos pulsos. Reparem que são 2 pulsos pontiagudos gêmeos, tá? De alta voltagem, tudo bem? Então fica aí a dica, né, da corrente com maior nível de evidência. E tem também as correntes pulsadas bifásicas. Nossa, que corrente é essa? É a corrente que vem no aparelho de TENS, ou TNS, né? É a melhor? Não é, já falei que a melhor é a alta voltagem. Mas, às vezes, você não tem disponível. E aí você pode usar uma corrente não polarizada, né? Uma corrente bifásica de baixa frequência, tá certo? Técnicas de aplicação. Para as correntes unidirecionais, nós usamos a técnica monopolar. Então, encharca a gás e coloca um eletrodo e o outro afastado. Tudo bem? Atualmente, nós temos dado preferência ao eletrodo de metal. Por quê? Porque você pode autoclavar. Então, é mais fácil, né, para esterilizar, higienização. Então, a gente dá preferência. E olha que interessante, se você não tem eletrodo de metal, você pode fazer um eletrodo com aquela folha de papel alumínio que a gente tem em casa, né, para embrulhar alimentos, enfim. Dá para fazer um eletrodo, você dobrando a folha de papel alumínio, ela atua como um eletrodo, e aí você não precisa nem da autoclave, você joga no lixo depois que o paciente vai embora, tá bom? E a técnica bipolar é quando nós colocamos um eletrodo de cada lado da margem, tá? Da lesão. Essa técnica, ela é mais usada para as correntes bifásicas, que não tem um polo definido. Tá certo? Não faz sentido você ter uma corrente bifásica e querer pôr o eletrodo em cima da lesão. Tudo bem? Então, você deixa a lesão entre os 2 eletrodos. Olha que interessante, existem meias condutoras, né, que o paciente pode colocar e você adapta um eletroestimulador de alta voltagem. Olha o tamanhozinho do aparelho, é um aparelho portátil,
você conecta na meia e você tem a corrente sendo distribuída por todo o membro inferior. Lembrando que, especialmente em úlceras venosas, é muito importante, né? Essa meia elástica, essa meia de compressão, para ajudar aí no retorno venoso. Aqui tem o resultado de um trabalho feito na Alemanha, mostrando pacientes com úlceras venosas. Reparem o leito com uma quantidade importante de fibrina, né? Parece uma nata amarela. Isso inviabiliza, dificulta a realização de enxerto de pele, tá certo? E eles usaram a corrente do Dermapulse, que é aquela corrente pulsada monofásica retangular. Depois de 40 dias, olha lá o leito, que bonitinho, vermelhinho, super vascularizado. Lembra que nós falamos que a corrente estimula a formação do tecido de granulação? É exatamente isso que aconteceu. Ah, Richard, o laser faz igual? Faz também, só muda a via por onde ele age. E com 74 dias, a lesão completamente cicatrizada, né? A pergunta que sempre se faz, mas essa ferida ela não pode abrir novamente? Claro que pode, porque se você não trata a causa, que é a insuficiência venosa crônica, ela pode voltar. Mas quando nós fechamos a lesão com laser, com corrente, o tecido cicatricial ele adquire uma maior resistência pelo aumento do colágeno tipo 1 e pelo alinhamento de fibras. Então, isso faz com que raramente abra no mesmo lugar. Mas pode abrir ao redor, em outras partes, se você não tratar a doença de base. É óbvio, né? Aqui, a corrente de alta voltagem sendo aplicada em um paciente com uma úlcera por pressão, paciente com uma lesão medular, paraplégico. Esse foi um trabalho do Rafael Davini, né, orientado pelo professor Rinaldo Guirro. Então, reparem aqui a lesão. Depois, aqui, dia 9 de setembro, dia 21 de outubro, a lesão já praticamente fechada, tá? E depois, 11 de novembro, já com uma boa cicatrização. Lembrem-se que essa vermelhidão ela vai desaparecer pela regressão endotelial, né? E então esse tecido ele vai ainda se modificar. Reparem que é interessante que esse equipamento que foi utilizado, ele tem um canal bifurcado. Por isso que tem aqui um eletrodo grande, que é o eletrodo dispersivo, e sobre a ferida tem 2 fios, tá? Mas esses 2 fios, eles correspondem ao mesmo canal. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui está sendo usado o polo positivo e o negativo é o dispersivo. Depois você inverte, tá certo? Mas isso aqui é o mesmo polo. A corrente ela está fechando deste canal com este canal. Não está fechando entre os dois. Bom, e evidências? Tem evidências? Tem. Né? Esse é um trabalho feito em pacientes com úlcera por pressão, né? Pacientes que tinham, úlceras por pressão, que foram tratados com eletroestimulação. Um grupo só fazia curativo, e o outro grupo fazia o mesmo tipo de curativo, mas recebia corrente elétrica. Tudo bem? O grupo que recebeu a adição da corrente elétrica, com 3 meses, ele teve uma taxa de cicatrização, ou uma redução da área da ferida, muito maior do que o grupo que só fez o curativo. Então, vale a pena, especialmente aqui, o trabalho ele foi específico para úlcera ou lesão de pressão, né? Que é o que tem aparecido muito por causa dessa pandemia de Covid-19, e a corrente, né, já comprovadamente sabemos que ajuda, potencializa o efeito dos curativos, tá certo? Revisões sistemáticas que sumarizam toda a literatura também já dizem que tem um nível moderado de evidência suportando o uso de eletroestimulação para cicatrizar úlceras por pressão. Lembre-se que a revisão sistemática é o maior nível de evidência na pirâmide, tá? E os estudos que avaliaram o impacto econômico da eletroestimulação revelaram uma economia substancial no tratamento desses pacientes. Então, o americano ama isso, né? Então, quer dizer que além de funcionar, fica mais barato o tratamento? Exatamente. Você fecha a ferida, menos curativo, menos hospitalização, menos risco de infecção, então diminui os custos no tratamento desses pacientes. Muito bem. E para finalizar, eu achei muito interessante esses trabalhos que falam sobre o uso da eletroestimulação para prevenção de ferida. Olha que legal. Então, você usa para prevenir. Existem alguns estudos mais antigos que trabalhavam com corrente excitomotora em pacientes paraplégicos, tetraplégicos,
Porque qual que é a ideia, né? Se o paciente ele fica muito tempo em uma posição, você gera uma compressão sobre as pontas ósseas, por exemplo, sobre a tuberosidade esquiática, isso causa uma isquemia, e se essa isquemia é duradoura, ela evolui para uma úlcera, para uma ferida, tá certo? Se você usa uma corrente excitomotora, que faz o músculo contrair, você muda o local em que a pressão está sendo exercida. E por isso que previne. Mas esses trabalhos que estão aqui apresentados me chamaram muito a atenção porque trabalharam com o uso sensorial da eletroestimulação. E a literatura já nos mostra que, mesmo em nível sensorial, você consegue liberar alguns neuropeptídeos vasoativos, como a substância P e a calcitonina relacionada, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é o CGRP, que tem uma ação vasodilatadora importante. E esse aumento microcirculatório, ele foi aí útil na prevenção das lesões por pressão, tá? E aqui também um outro trabalho falando aí sobre esse efeito preventivo. Tudo bem? Então, já estou finalizando, o meu tempo aí já está praticamente esgotado. Eu queria compartilhar com vocês algo que me deixou bastante contente. Acabou de sair essa semana, eu até mandei para a professora Nadi, uma matéria na Veja Saúde, né, na qual eles me entrevistaram para que eu falasse sobre o uso de correntes elétricas para cicatrização de feridas. É uma matéria super legal, que fala de tudo, fala de laser, fala de todos os recursos, né? E eu falei um pouquinho sobre o uso da eletroestimulação, que é o assunto que a gente conversou aqui nesta noite, tá bom? A matéria está disponível gratuitamente, online, eu mandei o link, depois a Nadiele passa para vocês. E também queria compartilhar com vocês uma outra alegria muito grande que eu tive esse ano, que foi o lançamento do livro, né, Eletroterapia Aplicada à Reabilitação, dos Fundamentos às Evidências, que tem, inclusive, um capítulo totalmente destinado ao uso da eletroestimulação para a cicatrização das feridas, no qual a gente detalha todos os protocolos, mostra todas as evidências de todos os tipos de correntes, né? E vocês encontram aí nas livrarias online, físicas do Brasil, tá bom? Então, eu queria deixar aqui os meus contatos, né? Minhas redes sociais, o meu e-mail, e se vocês precisarem de algum artigo que foi citado, alguma informação, eu fico à disposição de vocês, tá? Então, agradeço mais uma vez a atenção, o convite e a oportunidade. Muito obrigado.